Antes de comentarmos a estereoquímica de reações de adição eletrofílica de alcenos, é importante estabelecer relações entre configuração relativa e configuração absoluta. Eu trago aqui o S1-cloro-3-metil-hexano. Por que S? Atribuindo prioridades aos grupos ligantes. Prioridade 1, 2, 3, 4. O hidrogênio está posicionado atrás do plano, apontado para longe de nós, e ele é o grupo de menor prioridade. 1 para 2 para 3 é a configuração S, pois percorremos os grupos no sentido anti-horário. Essa substância reagiu com hidroxila. Este grupo hidroxila foi adicionado à molécula com a saída do átomo de cloro. Quero te chamar a tua atenção que os grupos ligantes ao carbono, eles continuam os mesmos. Olha, um CH2, aqui também um CH2, um CH2CH3, CH2CH3, o metil, o hidrogênio. Então, não houve mudança na configuração relativa. E na configuração absoluta? Ora, a fim de detectarmos se houve ou não mudança na configuração absoluta, faz-se necessário descobrir a configuração R ou S do novo composto. Este grupo continua com prioridade 1, este 2, 3 e 4. Ao ligarmos os grupos, 1, 2, 3, sentido anti-horário, esta molécula é o S3-metil-1-hexanol. A configuração S permaneceu, portanto, a configuração absoluta também não sofrerá mudança. Vamos para este outro exemplo. Carbono e carbono. Acontece que este carbono está fazendo uma dupla com este outro, portanto, os seus ligantes são 2 carbonos e um hidrogênio, enquanto este aqui está associado a este carbono e a estes 2 hidrogênios. Há um empate na primeira ligação, só que a segunda ligação, o carbono, tem número atômico maior que o hidrogênio. Prioridade 1 para este grupo, 2 para esse, 3 para esse e 4 para esse. O hidrogênio está apontando para longe de nós, isto é importante. 1, 2, 3, sentido anti-horário. Esta molécula tem configuração S. É uma reação de hidrogenação. Um desses hidrogênios é adicionado a este carbono, ao carbono da direita, e o outro ao carbono da esquerda. Verifiquemos, então, a prioridade dos grupos. O hidrogênio permanece com a prioridade 4, o metil com a 3. Agora, este carbono associa-se a este outro e a 2 hidrogênios. Enquanto este aqui associa-se a um carbono e a 2 hidrogênios. Ao empate, ao desempate, vamos analisar este outro carbono aqui em verde. Este segundo carbono está associado a 3 hidrogênios e este aqui está associado a um carbono e a estes 2 hidrogênios. Portanto, entre estes dois grupos, este de baixo tem a prioridade maior. Prioridade 1 e aqui prioridade 2. O hidrogênio está apontando para longe de nós. Vamos então fazer a ligação entre esses grupos. 1, 2, 3. Sentido horário. Portanto, a configuração deste carbono é uma configuração R. Houve mudança na configuração relativa? Não,
porque o carbono assimétrico está ligado a um CH2, aqui também. Aqui é um CH, aqui também. Aqui é um hidrogênio, é um metil. Agora houve uma mudança na configuração absoluta, pois o reagente tem configuração S e o produto tem configuração R. Vamos então ao primeiro exemplo de estereoquímica de reação de adição eletrofílica de alcenos. Reação de adição que forma um carbono assimétrico, um único carbono assimétrico, partindo de um reagente que não possua carbono assimétrico. Um haleto de hidrogênio será adicionado ao alceno. A molécula do HBr, que é o eletrófilo, está procurando por elétrons. Existe uma carga parcial positiva no hidrogênio, uma negativa no bromo. A ligação π ataca o hidrogênio. O bromo recolhe para si o par eletrônico, originando o brometo. O hidrogênio é incorporado ao carbono da dupla mais hidrogenado, ele entra aqui no carbono da direita, formando um carbocátion secundário. Acontece que este carbono secundário, que possui a carga positiva, ele possui um orbital π perpendicular ao plano das ligações desse carbono com seus 3 ligantes, permitindo que o ataque do nucleófilo se dê tanto por cima deste plano ou por baixo. É interessante notar a posição espacial destas ligações, desses 3 ligantes, quais sejam o etil, o metil e o hidrogênio, em relação ao carbono de carga positiva. O etil se encontra no plano da tela, já o metil ele está projetado para próximo do observador e o hidrogênio está atrás da tela. Caso o bromo ataque por cima, esta ligação entre o etil e o carbono sofrerá como que um rebaixamento, mas continuando no plano da tela. A ligação entre o hidrogênio e o carbono também sofrerá uma espécie de rebaixamento, mas esta ligação continua para trás do plano, e a do metil irá também sofrer uma espécie de rebaixamento, mas continua projetando para fora do plano. E o bromo, então, estabelece com o carbono esta ligação. Ordem de prioridade: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Sentido anti-horário. Esta configuração, então, é a configuração S. Por outro lado, caso o íon brometo ataque por baixo, estas 3 ligações, de modo concomitante, elas sofrerão uma elevação. A do carbono com o etil, a do carbono com o metil e a do carbono com o hidrogênio. E o bromo fazendo a ligação com o carbono por baixo. Prioridades: 1, 2, 3. O hidrogênio está projetado, o hidrogênio aponta para longe do observador. Vamos conectar as ligações. 1, 2, 3. Sentido horário. Este composto é R. A reação do 1-buteno com o brometo de hidrogênio formam 2 substâncias, o S2-bromobutano e o R2-bromobutano, em iguais quantidades. É formada, então, a chamada mistura racêmica.
Dando continuidade à reação de adição que forma um carbono assimétrico, como a que foi demonstrada agora, iremos tomar uma outra reação de um alceno com haleto de hidrogênio, sendo que este alceno ele já possui um carbono quiral. A molécula do produto irá conter, além deste carbono quiral, um segundo assimétrico. Então, não podemos assim dizer que será formado um carbono quiral porque um já existia, mas formar no sentido de adicionar um carbono quiral. O R3-cloro-1-buteno reage com brometo de hidrogênio, formando esta molécula que mais para frente iremos nomeá-la. Qual será a configuração absoluta deste carbono em asterisco assinalado em preto? A prioridade do cloro é 1, deste grupo é a 2, o metil é 3, o hidrogênio 4. Note que o hidrogênio está projetado para longe de nós. Portanto, 1, 2, 3, sentido horário, já nos dá a configuração R. Perceba que 4 dos 3 grupos associados ao carbono quiral assinalado em preto são mantidos, quais sejam o cloro, o hidrogênio e o metil. Houve uma mudança estrutural no grupo de prioridade 2. Vamos ver se essa prioridade 2 é mantida. Mantida no novo grupo. 1 para cloro, 2 para este grupo, 3 para o metil, 4 para o hidrogênio. O hidrogênio está projetado para longe de nós. 1, 2, 3. Sentido horário. Portanto, o carbono quiral pré-existente, ele mantém a sua configuração R. Prosseguindo no mecanismo da reação, a ligação π ataca o hidrogênio, o par de elétrons existente entre o hidrogênio e o bromo é recolhido para o bromo, formando o íon brometo, com a carga negativa. O hidrogênio é adicionado ao carbono mais hidrogenado da dupla, CH2CH3. Há a formação do carbono de carga positiva do carbocátion secundário. Este é o orbital P vazio, que será atacado pelo íon brometo. Chama a tua atenção que as ligações entre o carbono positivo e o metil, o hidrogênio e este carbono, elas situam-se no mesmo plano, um plano tracejado em verde. E o ângulo que separa cada um desses 3 grupos equivale a 120 graus. Acontece que o ataque ao orbital P vazio pode ocorrer tanto por baixo quanto por cima deste plano tracejado em verde. Caso o ataque ocorra por cima, veja que interessante, os ângulos que separam essas 3 ligações, que corresponde a 120 graus, sofrerá uma redução. Uma redução para quantos graus? 109,50, que são os ângulos encontrados num tetraedro. E digo mais, o único destes 4 átomos, carbono, carbono, carbono e hidrogênio, que permanece no plano é o carbono que possuía a carga positiva. O bromo atacando por cima, ele fará esta ligação com o carbono. Os outros 3 ligantes já estão orientados para baixo do plano, conforme esta explicação dada. E agora, vamos descobrir a configuração absoluta deste novo carbono quiral, cujo asterisco é verde. Priorizando os grupos, bromo é 1, este grupo é o 2, este é o 3, este é o 4. O hidrogênio não está projetado para longe de nós. Então,
quando unirmos os grupos por ordem de prioridade decrescente, não esqueçamos de inverter a configuração obtida. 1, 2, 3, sentido anti-horário, é S. Como o hidrogênio está projetado para nós, este carbono aqui apresenta a configuração absoluta R. Caso o bromo ataque por baixo do plano, como aqui demonstrado, o que irá acontecer? Essas três ligações passarão a ocupar um lugar espacial fora do plano, acima do plano, como eu vou representar agora aqui. Hidrogênio e metil, descobrindo a configuração do carbono com asterisco verde, que é o mesmo que esse. 1 para o bromo, 2 para este grupo, 3 para o metil e 4 para o hidrogênio. O hidrogênio está projetado para nós. Tomemos cuidado, então. 1, 2, 3. 1, 2, 3. R. Contudo, a configuração correta para este carbono é a configuração S. Então, perceba, se o bromo atacar por cima, a configuração do carbono quiral em asterisco em verde será R. Se ele atacar por baixo, a configuração do carbono quiral na molécula do produto será S. Será a contrária, será o oposto. Não nos esqueçamos que este carbono mantém a sua configuração R, como explicado no início do vídeo. É importantíssimo ressaltar que estes dois diferentes produtos, estas duas moléculas, não formam um par de enantiômeros. Por quê? Porque uma não é a imagem especular da outra, como veremos a seguir. Ambas foram desenhadas em suas respectivas fórmulas de perspectiva eclipsada. Podemos rapidamente conferir a configuração de cada carbono. Nesta aqui de cima, ambos os carbonos têm configuração R, dando prioridade aos grupos, fazendo isso bem rapidamente. O cloro é 1, este grupo maior é 2, o metil é 3. 1, 2, 3, sentido anti-horário S. Contudo, o hidrogênio está projetado para nós, R. Este é a prioridade 1, este grupo maior 2, o metil 3. 1, 2, 3. O hidrogênio projetado para longe de nós. Horário, portanto, R. Ok, mantivemos ambas as configurações absolutas em R. Agora, para este estereoisômero, perceba que este carbono R, o cloro é prioridade 1, este grupo maior 2, o metil 3. 1, 2, 3. Horário R. O hidrogênio está projetado para longe. Ok, R. Vamos conferir agora a configuração absoluta S para este carbono. Bromo, prioridade 1, este grupo maior 2, o metil 3. 1, 2, 3, anti-horário é S. O hidrogênio está projetado para longe de nós. É isto mesmo, configuração S. Preservamos, então, as devidas configurações destes dois produtos. Por fim, notemos que um não é a imagem especular do outro. Os carbonos quirais provenientes do reagente, da molécula do reagente, como eles mantêm a mesma configuração que é R, um não consegue ser a imagem especular do outro. Coloquemos um espelho entre as duas moléculas. O cloro, neste estereoisômero, ele está para trás. Neste outro, ele está para frente.
O hidrogênio neste para frente, neste outro para trás. Contudo, este carbono que foi adicionado à molécula do reagente, em um estereoisômero, ele obteve a configuração R e no outro S. Notem que esta região de ambas as moléculas são a imagem especular uma da outra. Ambos os hidrogênios projetados para trás e ambos os bromos projetados para frente. Mas o que nos interessa não é reconhecer regiões de moléculas especulares, e sim a molécula como um todo. E como um todo, elas não são a imagem especular uma da outra. Então não podem ser reconhecidas como um par de enantiômeros. E o que elas são, então? O que uma é da outra? Elas são diastereoisômeros. Diastério, isômeros.